a gente fica retraindo. E aí, do nada, assim, eu pensei assim, no versículo que diz que Noé andava com Deus. E eu fiquei pensando durante o dia, fiquei meditando, assim, por que aquele versículo veio tão assim na minha mente, né? Por que Noé andava com Deus? Primeiro veio que a gente fazer as coisas, assim, a gente retrai, a gente não quer fazer, a gente não quer obedecer. E aí Deus me trouxe no coração assim, se Noé andava com Deus, então ele fazia o querer de Deus. E é impossível quando nós andarmos com ele, né, servir a ele e não ser obediente a ele. Que Deus é esse então que nós estamos servindo, se a gente não quer ser obediente a ele? E aí eu fiquei durante o dia, né? Falava bem. Depois eu tive um minuto, lá eu sentei lá no serviço e peguei e fui ver onde estava. E é no livro de Gênesis, capítulo 6, o versículo 9. Diz assim. Primeiro já tem bonito ali o 8 que diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Aleluia. Aí está falando da corrupção, que a terra estava corrompida. Mas no 13, Deus vai chamar Noé e vai anunciar para ele o dilúvio. Mas primeiro ele vai chamar ele. Noé, vem cá. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu destruirei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira. E aí Deus ele vai falando como era para fazer essa arca. Ele chamou Noé, disse que a terra estava corrompida, cheia de violência, e ele destruiria a terra, mas para Noé tinha um escape. E eu fiquei pensando, Senhor, por que você chamou Noé? E Deus falava no meu coração porque ele andava comigo. E quantas vezes eu chamo e a pessoa não quer andar com Deus? Mas Deus chamou ele ali e mandou ele construir a arca. E conforme o Senhor foi falando, deu as medidas, o modelo que era para fazer, e ele falou que ele traria o dilúvio. E lá no versículo 22 vai dizer: assim fez Noé, conforme tudo que Deus mandou, assim fez. Então eu comecei a meditar, falei, Deus, por que eu estou sendo desobediente? O que o Senhor tem mandado eu fazer que eu não estou fazendo? Porque essa palavra não foi por acaso. Porque ali Deus estava dando um escape para Noé, porque Noé andava com Deus e era obediente. Noé podia falar, não, Senhor, não vou fazer isso aí não. Porque ele ficou ali trabalhando naquela arca, fazendo tudo conforme o Senhor mandou ele fazer. E aí agora vem a fé de Noé. Como ele confiava em Deus, a confiança de Noé em Deus. Porque o dilúvio não veio assim. Foi ali trabalhando, e eu creio que ali durante ele estava trabalhando, as pessoas olhavam para ele, mas que velho doido. Para que essa arca? Se nem chove, né? Se nem chove. E esse velho construindo essa arca aí, e ele ali. Então ele não olhou para que A e B estivesse falando com ele. Ele continuou fazendo o quê? Sendo reto, crendo no Deus que servia e que ordenou ele a fazer aquilo ali. E quantas vezes Deus ordenou eu e você fazer algo e nós temos medo? A gente dá uma olhada assim para trás, não, Senhor, acho que por aqui não dá, vamos fazer assim. Mas Noé não fez isso, Noé fez conforme o Senhor ordenou ele a fazer. Quando Deus falou com você, então, que era para vir para cá, eu fui a primeira dizer, Senhor, o Senhor pode mandar eu para uma terra seca, pode mandar eu para qualquer lugar, mas para aquele lugar eu não vou. E aí, foi passando, né, e aí um dia Deus falou de novo, eu falei, não, Deus, para lá não, eu prefiro pagar o preço aqui. Mas para lá eu não vou. E quando eu disse isso, Deus falou, Deus ouviu, peraí. Porque Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Primeiro ele vem por amor, ele chama, ele manda, ele ordena. Só que quando a gente não obedece, aí ele vai, tem os meios dele, vai por outro lado e foi fechando tudo. Até onde nós vamos parar? Aqui.
Só que tem um porém, que quando Deus mandou, nós vimos para cá. Ele disse que ele nos sustentaria, que não faltaria nada. E assim foi. Quando nós chegamos aqui, por 15 dias o pastor Gil estava trabalhando. Lá ele estava 2 anos desempregado. Que prova. Mas não faltou nada lá para nós também. Deus sustentou. Mas com 15 dias que estava aqui, Deus honrou. 2 anos ele parado. Um biquinho aqui, um biquinho ali, mais serviço mesmo, currículo na cidade toda. Mas não apareceu ninguém. E quando mandou para cá, com 15 dias estava trabalhando. Por quê? Porque nós decidimos andar com Deus e obedecer a Deus. Aleluia! Nós decidimos andar com Ele e obedecer a Ele e crer no que Ele tem falado conosco, Deus ele vai trabalhando, vai colocando as coisas no lugar, devagarzinho, da maneira dele, e tudo vai se encaixando. Então, nos dias de Noé, irmãos, está igualzinho nos dias de hoje. A terra está corrompida, cheia de violência. O que a gente ouve no jornal é só tristeza e dor. E nós que somos evangélicos, nós estamos por aí, batendo o martelinho. Olha, Jesus vai voltar. Olha, Jesus vai voltar. Mas tem cristão que está dentro da igreja, lá dentro da igreja, mas não acredita mais que Jesus vai voltar, porque se passou muitos anos. Continua fazendo as coisas que não deve, desacreditou que Jesus vai voltar, porque está demorando. Mas Jesus, ele está voltando. Como foi nos dias de Noé, que nós possamos ser assim, como Noé, obediente, reto, temente a Ele, e continuar com o nosso martelinho, nossa palavra, fazendo isso aqui, porque eu creio que isso aqui foi Jesus que ordenou. Foi Ele que mandou, Ele juntou, trouxe para cá. Ele podia ter deixado lá, mas ele tem as maneiras de trabalhar, né? Amém. O pastor foi para lá, ele podia ter deixado lá, mas falar assim, a obra não era lá que ele tinha, lá tem outros servos. Deus trouxe o servo dele para fazer aqui. Então o que o Senhor tem hoje para vocês, Noé, para que vocês continuem, porque vai chegar lá. E aí Deus fez um concerto com Noé, que salvaria a família, e colocaria todos eles na arca. E Deus fez. Quando chegou o momento certo que Noé construiu, ele colocou os animais e os seus membros da sua família dentro. E o que aconteceu? A salvação chegou para a família de Noé. Amém. Porque Noé andava com Deus. É muito bom andar com Deus. Cada Amém. vez que a gente anda com Deus, a gente quer andar mais e mais com Deus. Ele é maravilhoso. Quando a gente anda com Deus, a gente não perde. Mas nós temos que crer. E hoje ninguém compreende mais. Estamos por aí falando e as pessoas não creem. Mas eu quero dizer que se nós permanecermos, o Senhor vai entrar na nossa casa. Né? Ele vai colocar todos os nossos na arca dele. Amém. Que é a promessa dele. Glória. Quando ele nos chama, ele fala, né? Crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. E eu fiquei com aquela palavra durante o dia, mas pensa uma palavra que alegrou meu coração. Por outro lado, eu disse, Jesus, você foi tão teimosa, né? E Noé não foi teimoso. E eu imagino, irmãos, ali naquele dia, quando o dilúvio veio e começou a subir. Imagina o desespero das pessoas batendo na arca para abrir, né? Muitos que zombavam dele ali, velhinho doido, fazendo a arca, imagina que estava ali, dependendo, pedindo, abre a arca. Mas quem fechou foi Deus, como é que ia? Foi Deus que fechou a arca. Como é que Noé ia? Mas Noé fez o papel dele, como nós estamos fazendo o nosso. Levando a palavra, falando de Jesus. Eis que vem dias, e as pessoas vão correr atrás, a porta vai estar fechada. Eita Deus. E a tristeza será grande. Mas nós, que somos como Noé, nós vamos herdar a terra prometida. Amém. Vamos dizer, glória a Deus, valeu a pena andar com Deus. Então, essa é a Amém. palavra que você colocou no meu coração. Amém. Glória a Deus. Aleluia.